verdade, a ferrugem é muito útil na reciclagem do aço. Às vezes, quando a sucata não está muito enferrujada, a gente até coloca um pouco de óxido de ferro para fundir junto com ela. Você sabe, o óxido de ferro é o nome químico da ferrugem. Agora, por que colocar o óxido de ferro junto com a sucata? Isso é o que eu vou explicar. Você já viu que o aço que vai ser reciclado é cheio de outros metais, como zinco, magnésio, alumínio, titânio e outros. E depois de identificados na análise, esses metais precisam ser retirados. É aí que entra a nossa ferrugem, ou o óxido de ferro. Uma das maneiras de tirar esses metais é transformá-los em óxidos. Vamos tomar como exemplo o zinco, que está dissolvido com aço. Veja o que acontece. O óxido de ferro, que é a ferrugem, reage com o zinco e forma o óxido de zinco, liberando o ferro. E a grande vantagem é que os óxidos não se dissolvem no ferro líquido. E além disso, a densidade deles é menor que a do ferro. Ou seja, eles são mais leves. Por isso, os óxidos ficam boiando sobre o ferro líquido, facilitando a separação. Quem diria que a ferrugem é útil, hein? Então ela é colocada com o ferro fundido. Reage com o zinco, formando o óxido de zinco. E o ferro é liberado. Aí o óxido de zinco fica ali boiando e é só tirar. E não é só com o zinco, não. Essas transformações também acontecem com outros metais. O alumínio, por exemplo. Você consegue imaginar essa transformação? É fácil, não é mesmo? Óxido de ferro mais alumínio vai dar óxido de alumínio e ferro. É quase igual à reação do zinco, só muda o metal. E é a mesma coisa para metais como magnésio, titânio, etc. Olha, só você passar aquele ponto de ônibus, é aquela primeira porta ali, tá? Ah, tá. Obrigada, tchau. Nada, tchau. Então, aquele papo que ele tava falando, quer dizer que quanto mais ferrugem é melhor para reciclagem? Opa, peraí, não é bem assim. Como não? O Rodrigo, lá do depósito de sucata, me contou uma história que aconteceu com ele uma vez. Alô? Depósito de sucata, Rodrigo falando. Oi, Enio, tudo bem? Vai dizer que você não recebeu o carregamento? Acabei de receber. Mas esse lote está muito enferrujado. Não, o material está muito ruim. É que tem chovido muito esses dias aí e enferrujou tudo, né? Mas a ferrugem não ajuda na reciclagem para retirar os metais e tal? Ajuda, mas desde que seja em pequena quantidade. Do jeito que está, não. Além do mais, vocês aí do depósito acabam perdendo. Afinal, vocês estão carregando peso inútil. Peso inútil? Como assim? Você também não entendeu essa história de peso inútil? Então presta atenção nessa experiência. Aqui temos um pedaço de palha de aço sem nenhum traço de ferrugem. Vamos pesá-lo. Aí está. Temos então 1 grama de palha de aço. Agora vamos deixar o tempo, o oxigênio e a umidade entrarem em ação. Muito bem. Depois de muitas horas, vamos pesar de novo aquele 1 grama de palha de aço, agora totalmente enferrujado. Olha só que interessante. O mesmo pedaço de palha de aço está pesando agora 1,4 gramas. E para confirmar esse fenômeno, outras pesagens foram feitas. Veja os resultados. Já vimos que 1 grama de palha de aço vira 1,4 gramas de ferrugem, ou óxido de ferro. As novas pesagens mostraram que 2 gramas de palha de aço se transformam em 2,8 gramas de ferrugem. E que 3 gramas de palha de aço viram 4,2 gramas de óxido de ferro, ou ferrugem. Agora eu entendi essa história de peso inútil. É que cada grama de ferro vira 1,4 gramas de ferrugem. Quer dizer, cada grama de ferro enferrujado ganha 0,4 gramas de peso inútil. Mas para saber direitinho que peso inútil é esse, a gente vai precisar entender um pouquinho mais de ferrugem.
ferrugem, esse sólido marrom avermelhado que você conhece, é uma mistura muito variada que aparece quando o ferro entra em contato com ar úmido. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que a ferrugem que se forma depende das condições do ambiente em que o ferro está. Ou seja, a ferrugem é diferente de um lugar para o outro. Outra coisa que pouca gente sabe é que a ferrugem não é só óxido de ferro. Veja só. Na verdade, a reação entre o ferro, o oxigênio e a água dá o óxido de ferro, sim. Mas também dá um outro composto que se forma quando se molha o ferro com a água. Esse composto se chama hidróxido de ferro. É isso mesmo que você está pensando. A ferrugem é uma mistura de óxido de ferro com hidróxido de ferro. Agora, sabendo isso, fica fácil entender por que, quando o ferro está enferrujado, ele fica mais pesado do que quando está limpo. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A explicação deve estar no fato do ferro se ligar com o oxigênio e com a água. É claro, é isso mesmo. Na ferrugem, as partículas de ferro estão ligadas ao oxigênio e à água. E é justamente esse oxigênio e essa água que fazem a massa aumentar. Que surpresa, hein? Imaginar que todo aquele peso que o engenheiro falou fosse por causa do oxigênio e da água. Surpresa você vai ver agora. O melhor eu deixei pro fim. Olha só o que eu descobri nessa revista. Se a gente reparar bem, vai ver que o minério de ferro é bem parecido com a ferrugem. Foi isso que eu descobri. O enferrujamento do ferro é um processo natural e é uma espécie de volta do ferro para a natureza. Como é que é? O enferrujamento é a volta do ferro à natureza? Exatamente. Se a gente largar o ferro no ambiente natural, ele volta espontaneamente à sua forma mais estável, que é a ferrugem. Quem diria, hein? A ferrugem é a volta do ferro à natureza. Que bonito, né, Clóvis? Isso é que é terminar uma teleaula com chave de ouro. E você sabe, ouro não enferruja, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que o ferro enferruja ao entrar em contato com o ar e com a água. Viu também que a maneira mais fácil de proteger o ferro do enferrujamento é pintar ou até mesmo engraxar os objetos de aço. Hoje, você ainda ficou sabendo por que um pouco de ferrugem é útil no processo de reciclagem do aço. E também porque o ferro enferrujado pesa mais que o ferro limpo. Por último, você viu que o enferrujamento do ferro é um processo natural. Na verdade, é a volta do ferro à natureza.